eram anuais até antes da pandemia, depois houve um 2023. Eu sou o professor Carlos Serbena, acho que tem que abrir a câmera. Tá. Então tá, gente. Então, isso aqui vai ser gravado, vai estar disponível depois online, tá bom? Então a gente vai, eu sou o professor Carlos Serbena, aqui professor da Federal, da pós-graduação Estrito Senso, e essa atividade, então, é uma atividade graças aos alunos, agradecer ao Felipe, à Mora, ao Norcílio, ao João, que todos eles fazem essa parte de introdução, tá certo? Servindo, assim, para divulgar um pouco a psicologia analítica e retomar, tá certo? Tem café e bolacha lá, porque a gente sabe que café é necessário, né, fundamental. Eu vou passar, a gente vai fazer em 2 dias, tá certo? Vocês têm a programação já, a gente vai retomar também amanhã, mesmo esquema, tá certo? Eu vou ficar olhando aqui, porque eu tenho que olhar onde eu vou com a câmera aqui, de vez em quando. Tá muito baixo? Agora tá bom? Melhorou? O pessoal que estiver online, fala se o som tiver algum problema, se a imagem tá boa, tá certo? Então, a gente vai começar iniciando a psicologia analítica. Eu vou dar uma breve introdução geral. Eu pensei em fazer palestras curtas, tá certo? Em torno de 45, 50 minutos, para ter intervalo entre elas, afinal a gente está numa quinta-feira à noite, chuvosa, até que tem bastante gente, pelo que eu imaginava. Eu vou começar, então, um breve contexto da psicologia analítica, tá certo? O que eu vou falar desse contexto ali, gente? Porque a gente tem, óbvio, a psicologia analítica, quem constituiu, quem fundamentou, quem desenvolveu foi Jung, tá certo? Então ali tem as 2 figuras tradicionais dele. Tá? Jung nasceu em 1875, faleceu em 1960, tá certo? Nós estamos em 2025, tá? Então desde a morte do Jung a gente tem aí 39 mais 25, tem quase 60 anos aí de alteração. Tá certo? E o grande conceito do Jung era a individuação, ou seja, alguma coisa que está no inconsciente que é trazida à consciência. E aquilo que vem do inconsciente é novo, tá certo? Para Jung, a ideia de individuação é uma ideia de processo, tá certo? Então a gente não atinge a individuação, está sempre em processo. O que acontece? O Jung focou muitas vezes a individuação dentro do próprio sujeito, tá certo? Só que ele ampliou um pouco essa noção da individuação, alguns autores também, ampliaram para a questão dos grupos, para a questão dos coletivos e a questão da própria teoria, tá certo? Então a própria teoria para Jung é uma teoria que está sempre em movimento, sempre trazendo alguma coisa. Porque a gente tem que pensar, gente, se a gente desenvolve alguma coisa e compreende ela ficou a consciência. Se ela ficou a consciência, emergiu algo novo do inconsciente. Então quando a gente diz que Jung diz, fez tudo, conheceu tudo, é quase como se fosse uma coisa anti-junguiana, paralisou o processo. Então o processo está sempre em construção. O próprio Jung dizia que não gostaria que fossem junguianos, tá certo? Porque Jung significa uma repetição. Sempre a partir, então, do Jung que ele se coloca. E a primeira questão que a gente tem que falar, gente, o que a psicologia analítica não é, tá certo? Por quê? Porque, de certa forma, a gente tem uma apropriação pela cultura popular, a mídia de massa, pelos etc., da psicologia analítica. Tá certo? E o que a gente tem dessa psicologia analítica? Gente, essa noção de arquétipo, ela pode ser muito trazida para a ideia do ego, para reforço dele. Então, a gente tem alguns exemplos muito claros ali do que é uma espécie de fantasia sobre a psicologia analítica. Tá certo? Então, a gente tem ali 6 arquétipos para o coaching, arquétipos do amor, descubra a rainha, desenvolva a Afrodite dentro de você e por aí afora. Tá certo? O Jung, acho que se regira um pouco no túmulo com isso daí. Tá? Continuando ali, gente, a gente pensa muitas vezes o encontro com a psicologia analítica nessa ideia de qual que é a noção básica que todo mundo lembra mais ou menos do Jung? A noção básica do self ou do si mesmo, que é representado na mitologia por Zeus, na ideia cristã por Deus. É sempre uma ideia de contato com o self, uma espécie de iluminação, né?
Você amplia a consciência, você atinge o equilíbrio, você fica, você tem uma iluminação, você atinge o equilíbrio, você fica além das vicissitudes do dia a dia e por aí afora, certo? Essa também é uma fantasia da individuação, porque uma coisa que vai marcar que todas as pessoas colocam quando inicia, pelo menos não a teoria junguiana, mas um processo junguiano, é que alguns autores chamam a experiência junguiana, que é o quê? É a descida, é a catábasis, tá certo? É o encontro com a sombra, de certa forma. Tá? Essa ideia de iluminação, de conectar com as energias cósmicas, de ficar... Aliás, desconfie, gente, tá? Porque o processo de individuação, ele não deixa você acima, ele deixa você junto, ou abaixo até dos outros, tá certo? Porque se torna você humano. Então, em vez de ter essa iluminação, onde você fica lá no alto da montanha, você encontrando o sol, conectado com todo o universo, o que você tem? Tá? Você tem que isso, na realidade, é um modo de reforço de ampliação da consciência, só que é feito o quê? A partir do ego, não a partir da psique como um todo. Tá certo? E isso vocês têm que lembrar para Jung, o ego ou a consciência egóica é uma função de todo o processo. Ela existe em relação ao self, em relação ao si mesmo. Tá? Desse jeito aqui, que essa ideia que a gente tem da iluminação, voltando aqui, né? Essa ideia aqui dessa iluminação, tá certo? O que a gente tem? A gente tem um sujeito se conectando com o cosmos, tá certo? Se engrandecendo, se tornando além dos outros. E o que a gente então tem? Essa ampliação e reforço da consciência como um todo a partir do ego. Você está considerando o self como realização do ego e não o contrário. Para Jung, o ego, o self, ele não é realização do ego. O ego é uma realização do self. É o contrário, o ponto central não está no ego, o ponto central está no self. Quando você tem essa ideia de iluminação, você está colocando o centro aqui. Na realidade, você está fazendo o quê? Você está instrumentalizando a psique, que nem a ideia do coaching, como é que é 6 arquétipos para o coaching, né? Você está instrumentalizando o self, ou a psique, ou pelo menos a psicologia, a partir ali das suas concepções, dos seus valores, das suas identidades, das suas fantasias do ego. Quando Jung desenvolve a teoria dele, lembrem, gente, em 1865, daí em 1900 ele começa a carreira, ele começa a publicar, tá certo? 1906, 1907 ele entra em contato com Freud, ele fica estabelecido como um dos grandes pesquisadores em psiquiatria, etc. 1900 e pouco, logo depois, acho que 13, se não me engano, 12, ele tem aquele confronto com o inconsciente, onde ele rompe com o Freud. E daí vem o livro vermelho, etc., mergulho. O que ele faz? Ele queria largar a posição dele da universidade, ele queria largar os pacientes dele, ele queria largar o reconhecimento? Não. Tá certo? Só que foi como se fosse uma tarefa imposta a ele exatamente pelo self, pela psique como um todo. Ele não foi fazer o livro vermelho para procurar iluminação. Ele foi fazer a experiência de confronto com o inconsciente porque ele não sabia mais o que fazer. Entenderam? Aquilo que ele era, aquela consciência, aquele ego junguiano, aquele Jung, número 1, se foi. Tá certo? E ele precisava restaurar número 2. Por isso que eles dizem que o encontro com o self, a experiência junguiana, começa nessas cartas do tarô, né? Que é a queda da torre e a morte. Tá certo? Então, que é exatamente isso, mesmo do ponto de vista do Jung. A queda da torre, da posição social dele, da identidade, de onde ele se coloca, e a morte que inicia exatamente deixar tudo e começar um processo de transformação. Tá certo? Essa é a experiência junguiana. Tá? A experiência junguiana não é o encontro com o self. O encontro com o self você vai ter, mas no início, o que acontece? No início, você está distante, de certa forma, daquilo que se coloca. Por isso que eles chamam que a experiência junguiana é exatamente o contato com o self. Se vocês lembrarem, Jung, duas figuras clássicas, dois complexos da personalidade, ego, consciência do ego e tudo aquilo que a gente deixa para trás, que a gente desvaloriza, que é chamado de sombra. Tá certo? Então a gente tem o contato com a sombra é que seria exatamente a experiência junguiana, a experiência inicial
da queda, da transformação, tá? Que é o contato exatamente com esse self, que no início é aquilo que é o outro dentro de nós, aquilo que a gente deixa de lado, tá certo? Que é o oposto da consciência egóica. E esse encontro com o ego, de certa forma, ele faz o quê? Ele transforma o ego porque ele questiona completamente isso de onde vem, tá certo? Então ele questiona e relativiza o ego. Esse encontro com a sombra, ele é transformador, tá certo? Eu gosto de brincar que, a metáfora que eu digo, né? A gente sempre pensa que a individuação é aquele exemplo lá do indivíduo subindo aqui, do indivíduo caminhando, né? Subindo lá a montanha, descobrindo o sol, daí ele vem aqui, ele se descortina, ele senta ao lado da montanha e diz, nossa, como eu sou individuado, como eu cresci. Ele não está na individuação, ele está no... O que vai acontecer na individuação? Tá certo? Isso é o próprio inconsciente. Ele começa a andar pela montanha para ver. Daí, de repente, o que ele faz? Ele escorrega do alto da montanha e cai lá embaixo. E se espedaça inteiro. Tá certo? O contato com o self não é essa subida. Não é isso aqui que ele está aqui em cima. O contato com o self é justamente essa queda dele da montanha. E aí se despedaçar completamente. Tá claro? Porque, gente, tem uma coisa assim, ó. A psique, o self é a totalidade. O ego é alguma coisa limitada no espaço, tempo e focalizada, dirigida à adaptação. Então você desenvolve não todas as suas possibilidades, você escolhe alguma coisa a partir do qual você vai desenvolver. E você deixa um monte de coisa para trás. A processo de individuação é justamente a busca dessa totalidade, a retornar tudo aquilo que ficou lá para trás, para você dar um jeito, para você ver incluir depois na tua consciência, entenderam? E para fazer isso, gente, a gente não faz isso de bom grado. A gente sobe porque está dando certo, a gente está subindo a montanha, tá certo? A gente está se achando um bom alpinista, vendo o mundo, etc. Só que a gente está esquecendo exatamente lá embaixo. E o contato com a sombra, com aquilo que a gente deixou de lado, faz exatamente essa queda. Tá certo? É essa, de certa forma, o início da experiência junguiana. Por isso que ele coloca aqui, ó, contato com o self, relativiza o ego, transforma. Tá? E a noção que a gente tem, claramente, o que, gente? Que é uma humilhação para o ego. Tá certo? Esse processo é uma humilhação para o ego. Por quê? Porque ele cai, porque ele perde a referência. Assim como o Jung, quando foi, ele perdeu aquilo ali, ele sentiu quem ele era, o que ele tinha. E esse processo, gente, é o quê? Implica no ego a ideia, a noção de impotência. É claro, por quê? Você não consegue mais, você tá quebrado, você está mais ferido, então você não consegue mais subir. E isso vai ter que lidar, de certa forma, com essa impotência. Tá? Que traz junto a noção de humildade. Por quê? Você estava lá em cima, desceu, você deixou um monte de gente para trás na tua subida da montanha, quando você cai, você ficou abaixo de todo mundo. Entendeu? Você relativizou tua posição. Por isso a ideia, gente, de Jung, da psicologia analítica, não é tanto o estudo do self, etc. Seria, basicamente, essa noção aqui, tá certo? Essa noção de impotência, de humilhação, que é o contato com a sombra. Tá? Que aí coloca, e aí tem, obviamente, a sombra na nossa tradição cristã, ela é exatamente do lado esquerdo de Deus. Lembre, Deus, segundo Jung, representa o self é a totalidade. A gente tende a colocar a totalidade sempre para cima, da mão direita, aquilo que sobe. A gente esquece a parte de baixo, tá certo? Que é exatamente o diabo, etc. Tá? Então o contato, a experiência junguiana é esse contato com a sombra, esse contato com o lado que a gente deixou para trás, com as nossas limitações, com as nossas fraquezas, com aquilo que a gente não consegue fazer, e por aí afora. Tá? E aí que a gente coloca aqui, né, gente? Não há, isso eu gosto dessa frase, esse é um meme que ficou, mas é bom, não há despertar da consciência sem dor. Óbvio, né? O contato com a sombra,
contato com os nossos companheiros. As pessoas farão de tudo, chegando aos limites do absurdo, para evitar enfrentar sua própria alma. A alma é uma metáfora do Jung que ele vai desenvolver, mas seria uma espécie de conexão com o mundo interno, tá certo? É esse processo que se coloca. Ninguém se torna iluminado por imaginar figuras de luz, e sim por tornar consciente a nossa própria escuridão, que seria a nossa própria sombra. Tá certo? Então pense nisso, gente. A experiência Jung, ele não queria teoria pela teoria, ele queria teoria exatamente para fazer um contato com esse processo psíquico. Esse contato com esse processo psíquico não é iluminação, é descida. Tá certo? É o contato com a sombra. E aí, a gente vai colocar alguns princípios, porque eu estou dando uma ideia geral. Vocês têm que pensar o seguinte, gente, Jung faleceu em 1860, 61, se eu não me engano, né? 61. De lá para cá, muitos autores pegaram e trabalharam com o pensamento junguiano. Aí vai ter as profundas divergências, mais ou menos, entre eles, mas a gente pode dizer que tem alguns princípios comuns, tá certo? Que eu vou resgatar, quando Jung escreveu essa carta, tentando fazer essa ideia, contrastes, tentando dizer o que Jung diferenciava da psicanálise. Tá certo? Primeira coisa da epistemologia junguiana, gente. Tá? Pensamento que ele tenta colocar essas três linhas assim, pensamento mítico, onde incorpora o símbolo, a fantasia, a analogia, o afeto, que está ligado aos mitos, à religião, tá certo? O pensamento científico. Jung nunca deixou de ser um cientista, tá certo? Só que ele tentava traduzir a experiência psíquica numa linguagem que pudesse conversar com os outros, com as pessoas, tá certo? O Shana Sand faz uma grande pergunta no livro vermelho. Por que a gente pega o livro? Por que Jung não fundou algo tipo uma antroposofia ou uma tradição espiritual? No livro vermelho ele conversou com figuras, Filemon, as mulheres, as figuras, como é que é? Oi? Salomé e por aí afora. Por que ele não fez lá uma tradição espiritual, gente? Podia fazer, né? Porque aquilo para ele era uma experiência psíquica, entenderam? Ele olhou aquilo não se identificando com aquelas figuras, ele não se achou alguém iluminado, ele se achou alguém que tinha um contato e queria passar essa experiência para os outros, entenderam? Ele fez uma espécie de observação fenomenológica daquele processo que vinha. E ele escreveu, e ele tentou teorizar em cima ao longo da vida dele. Então ele tinha aqui, talvez, o pensamento mítico naquela mergulho que ele fazia, com as imagens, com os símbolos, com as conexões, usou um raciocínio científico, filosófico, crítico. Ele era crítico em relação àquilo que ele vinha, tá certo? E ele percebeu que aquilo era extremamente complexo, que o pensamento científico não dava conta. Tá? E para dar conta ele precisava de diversos pontos de vista, uma interdisciplinariedade por aí afora. Tanto é que o Jung coloca, o Felipe vai mostrar depois, a ideia da psicologia complexa. Tá certo? Por quê? Aí ele coloca uma coisa muito clara, né, gente? O homem é um homem simbólico, tá? Conexão. Tá? Tem um lado também que a gente, olhando o mundo atual, a gente esquece que o simbólico a gente também pode ser diabólico, né, que é a divisão. Mas a gente vamos focar. Porque se a gente não achar que o homem pode ser simbólico, é melhor. Aí a coisa fica complicada. Então, gente, ele coloca exatamente todos esses tipos de pensamento para mostrar um homem que consegue, na vida ou na trajetória dele, se conectar com tudo isso. Tá certo? Para se colocar, lembre, símbolo é conexão, é vínculo. Tá? E daí, gente, algumas considerações iniciais para como Jung considera, de certa forma. Veja, Jung pega o indivíduo. Tá? Antes de entrar, para ele, ou na nossa concepção, toda a teoria psicológica, tá? Toda ideia, no fundo, é um reflexo, uma confissão do próprio indivíduo.
do próprio sujeito. Tá certo? Não tem como você sair, ficar neutro. Tá certo? Não existe. A objetividade é uma construção idealizada. Tá? Tudo, de certa forma, é. E aí tem uma coisa muito clara. Como não há neutralidade, a realidade sempre é uma realidade psíquica. Ele não está fazendo da realidade material. O que é a realidade psíquica para Jung? É aquilo que é efetivo, aquilo que move a psique. Tá certo? Aquilo que nos movimenta. Sonho movimenta, então é real psicologicamente, psicamente. Ideias, fantasias, livros, até o real também, né? Porque o café movimenta a gente, então o café também tem uma realidade psíquica. Tá certo? Tá? Então, o que ele diz, gente? Que essa verdade, a gente não tem como achar a verdade completa. E se alguém acha que alguma coisa é verdadeira e se liga com ela, é porque essa verdade, de alguma forma, reflete uma parcela dessa realidade psíquica, dessa parcela da experiência. Como toda teoria ela é complexa, ela é parcial, a gente vai ter o quê? Muitas verdades para poder refletir essa experiência psíquica que é complexa. A verdade sempre vai ser contextual, localizada a partir de uma determinada perspectiva. Talvez eu esteja fazendo uma certa interpretação. Por isso que ele coloca ali, teorias psicológicas refletem parcelas da verdade. Por quê? Porque elas traduzem determinados modos de experiência psíquica. Tá certo? Só que não se esqueça, então, que toda a realidade é parcialmente subjetiva e parcialmente objetiva. Tá certo? E aí alguns princípios fundamentais, tá? Que ele lista ali, que de alguma forma a gente vai encontrar em todas as abordagens junguianas. A primeira, que a abordagem junguiana é uma hermenêutica. Hermenêutica, vou falar em termos junguianos aqui, Hermes é o quê? Conexão entre o mundo Zeus, o mundo dos deuses, né? O Olimpo e o mundo onde os mortais vivem, a nossa Terra. A hermenêutica veio o quê, gente? Veio da teoria da interpretação dos textos sagrados. Então, toda a teoria junguiana, ela é uma teoria hermenêutica, uma teoria interpretativa. Não vale a realidade como ela se coloca, mas sim a realidade psíquica, que é interpretada a partir do significado e do sentido de cada um, ou de como aquilo se coloca como aquilo se coloca no ambiente, no próprio sujeito. Tá claro isso? E aqui, gente, a gente tem uma outra coisa. O finalismo. Finalismo significa o quê? A psique tem uma dinâmica, tá? Eu vou explicar um pouco melhor, mas é a causa que a gente chama final, um sentido, algo que vai para frente. E a gente também tem um instinto religioso ou luminoso na psique. Então a psique, ela é interpretativa, não são os fatos, são os sentidos, os significados. Ela possui um sentido, uma direção, tá certo? E ela tem algo que ultrapassa o próprio sujeito, que seria essa conexão que a gente está chamando, que eu estou chamando aqui de luminoso. Pegando cada um. Considerando então da hermenêutica, gente, não há fatos sozinhos, há vivências, experiências, tá certo? Que eles possuem um sentido, um significado que vai emergir exatamente da experiência do sujeito com o mundo e com o próprio inconsciente. Tá? Não é eu que tenho um sentido, um significado. Ele, de certa forma, me atravessa. Por isso que ele coloca esse sentido, ele aparece, ele é tanto da consciência do ego, quanto algo que ultrapassa o ego, que a gente muitas vezes só vai descobrir ao longo do caminho, que seria do inconsciente. Para descobrir esse caminho, para a gente ter pelo menos ideia ou fantasia, ou se aproximar dele, o que a gente tem que fazer? Interpretar. Pois o sentido ultrapassa e atravessa o ego, porque muitas vezes ele vem dessa dinâmica psíquica como um todo. Tá? A gente teve uma palestra com o Armando, é sempre bom colocar, tá certo? Se vocês lerem, vocês vão pensar muitas vezes, o sentido emerge do self, tá certo? Não é só o que foi interessante do Armando, que a gente trabalha aqui também há mais um tempo. O sentido não emerge do self, nem do ego, emerge do diálogo entre o ego e o self, naquele espaço intermediário de conexão e de contato de ambos. Entenderam?
Tá? É algo que daí acaba atravessando o próprio sujeito. Finalismo. O que a gente tem do finalismo? Tá? O inconsciente, vejam, a gente tem que pensar essa concepção de natureza. A concepção de natureza para Jung é uma concepção romântica. É algo vivo, dinâmico, processual, criativo que se transforma. Tá? Então o inconsciente, ele é natureza. Ele é dinâmico, transformador, criativo e que a gente não tem como definir onde ele vai. Tá certo? Ele vai se transformando, ele vai se colocando. Muito diferente de uma determinada concepção de inconsciente, que é como se fosse uma máquina. Tá? Então, como ele é natureza, gente, ele é o quê? Ele é uma força criativa e de geratividade ou generatividade. Ele está sempre gerando coisas novas. Se a gente olha a natureza e olha um campo, chove, ele está sem plantação. De repente, um ano, começa a crescer mato, começa a crescer capim, depois árvores, depois vem flores, frutos, animais, etc. Então, o que a gente tem ali? A gente tem um processo criativo de geração e de transformação. O processo do inconsciente da psique é exatamente esse processo de criação e geração que leva o inconsciente adiante. Tá certo? Leva esse sujeito mesmo sem ele saber exatamente. Tá? Por isso que ele coloca, quer o ego aceite ou não esse projetar-se. Eu coloquei essa ideia de projetar-se porque eu dou aula de fenomenologia, uma ideia fenomenológica, de se colocar, o sujeito não vive dentro de si. O ego é o quê? É a realização do self no limite, na limitação do tempo e do espaço. Então, o que é? O self, a psique, ela constitui o ego para ela se projetar e se realizar no tempo e no espaço, para se projetar. Então o indivíduo, ele se projeta no mundo. Entenderam? A gente tem uma ideia, muitas vezes, da psicologia analítica, muito intrasubjetiva. Eu voltando ao meu mundo interior. Não, gente, a individuação exige essa realização no mundo dessas potencialidades que aparecem dentro do sujeito. Tá certo? Por isso quer ele aceite ou não esse projetar-se, esse se criar no mundo. O que é o instinto religioso e luminoso? Vamos lá. Libido, para Jung, é uma energia, de certa forma, energia psíquica, que não tem ela não tem uma definição muito clara, ela pode assumir várias possibilidades. Libido de autopreservação, libido de conexão, libido, etc. Tá? E a gente tem aqui exatamente essa ideia desse instinto, dessa conexão com o quê, gente? Com a dimensão do mistério que está dentro do próprio sujeito. Lembra-se, o inconsciente ele é muito maior que o ego, que a consciência. Ele é tudo aquilo que a gente não conhece. Então ele está claramente ligado na dimensão do mistério. Tá? Então o instinto luminoso é o movimento do sujeito se conectar internamente com isso que abre, com essa conexão mais ampla. Tá? E possui exatamente uma elevada carga afetiva, tá certo? Que como que a gente interpreta isso daí? Tá? O inconsciente, para Jung, existe inconsciente pessoal, inconsciente coletivo. Dentro do inconsciente coletivo, as grandes estruturas que são os arquétipos. Eles têm uma carga, lembre-se, inconsciente muito maior que a consciência, tá certo? A gente tem uma espécie de instinto, libido de autorrealização, de se projetar, que faz o quê? A gente se conectar com o mundo fora e com o mundo interno. Então essa libido, ela está atravessando. Você pode não querer, mas essa libido é muito maior que o ego, e de alguma forma ela vai te impulsionar nesse sentido. E faz o quê? Faz a característica do sujeito. Quando o sujeito se conecta com o arquétipo, ele tem o que Jung chama contato com o númen, com a experiência do luminoso, que é uma elevada carga afetiva que mobiliza o sujeito e está além da compreensão. Lembre-se, ego separa, em cima, embaixo, esquerda, direita, dentro, fora, o inconsciente está tudo junto. Aquelas oposições, elas são complementares do próprio sujeito. Então, quando o ego entra em contato com essa experiência arquetípica, ele vai entrar em contato, inclusive, com essas contradições, com essas tensões. E isso é muito claro. Como é que eu posso dizer?
o inconsciente ultrapassa a categoria do ego, é exatamente isso aqui. O ego não consegue compreender essa categoria e o que ocorre ali. Ele pode apenas se manifestar de uma forma simbólica e viver o processo. Tá certo? Ou seja, é um sentido que a todo instante está sendo atravessado. E aí uma coisa muito clara. O que acontece com os arquétipos, com essas imagens luminosas? De alguma forma, elas organizam a experiência do sujeito. Então, a psique não é uma tábula rasa, tá certo? Ela tem esses organizadores, essas estruturas internas, que são os arquétipos, que eles funcionam como uma espécie de ímãs em cima da energia psíquica, condensando ali as experiências. Faz sentido? Então, todas as abordagens em psicologia analítica vão ter esses processos. Tá? E agora, essa ideia da psicologia analítica, gente, o campo da psicologia analítica. Eu estou fazendo uma pequena distinção do período do Jung e o campo geral. Por quê? Jung faleceu em 1960 e a gente começou, todas as pessoas começaram a interpretar, reinterpretar Jung, desenvolver teorias, etc. Tá certo? Então, foi uma espécie de criação do campo. Tá? E ali, depois vocês vão desenvolver, gente, existe o próprio Jung, quando ele escreve os livros, ele vai dizer duas coisas. Qual que é a ideia dele? A ideia dele era fazer uma psicologia que vai compreender a totalidade do ser humano, a psique, todos os fenômenos, que são complexos, que seria interdisciplinar em termos de pesquisa, que ele chamaria psicologia complexa, que seria exatamente esse desdobramento da teoria junguiana se colocando ao longo do tempo, tá? Que é essencialmente um campo de pesquisa interdisciplinar. Ele conseguiu fazer isso mais ou menos. Quando ele funda o Instituto Jung, as pessoas participam do Instituto para fazerem o quê? Não para fazer pesquisa, mas para se tornarem analistas junguianos. Então o foco do Instituto vai acabar sendo o quê? A formação de analistas e uma psicologia aplicada como método de tratamento e formação de analista. Até porque ele atendia as pessoas. Então a tendência que ficou da ideia do Jung, né, na concepção original dele, existiria essa separação. Psicologia analítica com o método de tratamento, os institutos aí ligados à formação do analista, do psicoterapeuta, e a psicologia complexa, que seria um desdobramento da teoria, pesquisa, etc. Vingou a ideia da psicologia complexa? Não, né? A gente mistura psicologia junguiana, psicologia analítica, psicologia complexa, psicologia da profundidade, mas tá tudo aí, entendeu? Não tem rigor nenhum, mas é o que tem. Tá? Mas só para vocês saberem que existe essa divisão. Tá certo? Por isso que ele coloca, prevaleceu a psicologia analítica de forma geral. Tá? Eu não coloquei aqui, mas pensem, gente, em termos técnicos, psicologia junguiana seria o estudo da obra do Jung, né? Psicologia de Jung, junguiana. Psicologia analítica, método de tratamento. E psicologia complexa, essa coisa ampla, geral, mas não dá para lutar contra o mundo, né, gente? Tá certo? Então, o que a gente ficou? A gente ficou com prevalecendo a psicologia analítica, a ênfase atual não é na obra especificamente de Jung, é óbvio que a gente sempre vai retornar na obra, se a gente vai pesquisar alguma coisa nova, um tema, a gente vai procurar insights que Jung teve, tá certo? Mas a gente faz a partir do que Jung escreveu e não só de Jung, entenderam? A psicologia analítica parte do que Jung escreveu naquele movimento interpretativo, ampliação da consciência, interpretação, trazendo à tona novos movimentos, novas interpretações para se colocar. Um exemplo muito claro porque, gente, uma coisa assim, o self ele não existe isolado do tempo, do espaço, né, da história. O self, ele se encarna num sujeito, num tempo histórico, e tem uma interpretação, uma narrativa naquele tempo histórico, a partir da configuração, tá certo? Então a gente pegar as ideias do Jung, sem contextualizar, sem reatualizar, ou sem fazer dá muita confusão, para dizer o mínimo. Tá? O exemplo mais claro disso é que eu gosto quando eu dou aula, quando se explica o conceito de ânima do Jung, né? Tá? Já viram um ânimos negativo para as mulheres do Jung? Já leram? As mulheres se sentem muito confortáveis com aquilo, né? Tá? Por quê, né, gente? Porque o Jung falou da experiência dele naquela época, onde o homem era específico
os papéis de gênero eram extremamente definidos, então se fazia de certo sentido na experiência psíquica, o homem tem um determinado campo de experiência que a gente identificava com masculino, e a mulher tem um campo de experiência que a gente identificava com feminino. O inconsciente de um, socialmente falando, é mais ou menos parecido. Quer dizer, o oposto, porque eram campos de experiência. Lembre-se, movimento feminista ou pensamento de gênero, etc., a partir principalmente de 1960. Jung morreu em 61. Ele não tinha essa distinção de gênero e sexualidade e cultura. Tá certo? Tanto é que os autores, mesmo ligados ao campo clássico, tendem a interpretar a ânima e ânimos quando presentes como princípios masculino e feminino, presentes tanto no homem quanto na mulher. Tá certo? Então, vocês percebem que a gente precisa fazer essa contextualização histórica, senão a gente perde um pouco. Por isso que é sempre, gente, a partir de Jung. Só que a gente faz em função daqueles princípios. Tá certo? O instinto religioso, uma hermenêutica, uma realidade psíquica que se coloca. Tá? E eu vou falar um pouco das abordagens junguianas. Tá? Por quê? 1908, porque quando vocês começam a estudar Jung, gente, tem abordagens, só que ninguém explica que tem diferentes interpretações da obra do Jung. Tá? Eu vou colocar ali, mas eu devia ter antecipado, mas a ideia da obra é a seguinte, gente. Jung era um pensador de problemas, não um pensador de sistemas. Pensador de sistemas significa o quê? Vou usar o Freud. O Freud desenvolvia, chegava um momento que ele parava. Deixa eu organizar a psique, deixa eu organizar minha teoria da psique aqui para eu saber que eu desenvolvi muita coisa. E ele fazia toda uma teorização e uma coerência interna. Então, para Freud, a gente tem o quê? Primeira tópica, que é uma teoria da psique. A gente tem a segunda tópica, outra teoria. O Jung se incomodava com isso? Não, o Jung ia simplesmente escrevendo. Recuperava um problema, escrevia mais um pouco sobre ele. Depois, entenderam? Isso significa o quê, gente? Significa que a obra do Jung permite diferentes interpretações. Então tem diferentes abordagens, diferentes leituras. Quem começa a ler a obra do Jung sente mais ou menos isso que o Andrew Samuels, que é um grande teórico pós-junguiano, fala, né? Que ele diz aqui, ó, que ele cunhou o rótulo pós-junguiano. Ele, gente, doutorado, intelectual, fazendo análise acho que não sei se foi formação em Londres ou em Zurique, estudando muito o que ele tinha. Isso resultou principalmente em minha própria confusão de um campo que parecia totalmente caótico e sem quaisquer mapas de auxílio, no qual diversos grupos, indivíduos se desaviam, se separavam e muitas vezes se separavam de novo. Então ele dizia, tá, mas isso é Jung, mas outro fala o contrário disso, entenderam? E faziam interpretações. Então ele tentou, pelo menos, mapear o que se coloca nisso daí. Então, a gente tem até essa experiência, né, gente? Agora, vocês estão estudando 2025 Jung, quando eu comecei a estudar na década de 90, é mais ou menos assim. A gente lia 3, 4 coisas e que eram muitas vezes diferentes, tentava achar algo comum ali. Entenderam? Não percebia as diferenças que existiam. Que é a mesma coisa, se quiserem fazer uma referência de analogia, que nem a psicanálise. Tem Lacan, tem Freud, tem Bion, tem Winnicott, que muitas vezes são muito diferentes entre si. Jung também tem essas interpretações. Grandes escolas do campo junguiano. A clássica, a desenvolvimentista e a arquetípica. Tá certo? Vamos desenvolver rapidamente cada uma delas. A escola clássica segue exatamente o pensamento junguiano clássico, a partir do Jung, da alquimia, de algumas coisas que se colocam. Tá certo? Principal nome, Avon Franz. Muitas vezes, até eu estava lendo, muitas vezes, se quiserem estudar, quiserem aprender Jung de uma forma mais clara, a gente não vai direto no Jung, vai na Avon Franz. Depois vai para o Jung. Que a Avon Franz explica, ela realiza, tá certo? Então, o que acontece? A gente é foco nos escritos e na própria obra do Jung, se colocando ali. E qual que é a ideia do Jung? A ideia do Jung, principalmente, é a individuação do contato com o ego, com o self, ou a experiência simbólica do si mesmo. Tá certo? Meio da vida em diante. Por isso que ele coloca o processo de individuação, foco nessa integração da personalidade, considerando já meio da vida um ego, uma consciência egóica já formada, que está se conectando com essa totalidade.
Tá claro? Claro não, né? Mas pelo menos vocês têm uma ideia de onde vai. A segunda escola que surge, tá, é do Fordham. O que o Fordham vai fazer? Ele vai pegar, vemos, Jung foca principalmente meio da vida, o adulto, em diante. Vocês pegaram o Jung, ele fala muito pouco de criança e desenvolvimento da personalidade. Tá? E o Fordham vai pegar e vai abordar exatamente esse processo. A constituição do ego, a partir do nascimento até lá, a adolescência, talvez. Tá certo? E ele vai focar, então, nessa constituição da personalidade egóica. Enquanto Jung pega ou aborda o self nessa ideia, tá certo, da metade da vida em diante, e ele vai focalizar o processo de individuação nessa meio da vida, nessa conexão, a escola desenvolvimentista, ela faz uma ampliação desse conceito de processo de individuação. O processo de individuação é o desenvolvimento da personalidade. Se na segunda metade da vida a tarefa do ego, segundo Jung, é se conectar com o self, na primeira parte da vida, nos processos iniciais, é constituir o ego, para depois o ego poder dialogar com o self. Entenderam? Tarefa da individuação, quando o sujeito é bebê, o que é? Constituir a consciência egóica. Para isso, gente, ele vai... O Fordham era em Londres e ele vai fazer muito diálogo com a psicanálise do desenvolvimento. Tá certo? Melanie Klein, Winnicott, etc. Tanto é que ele vai alterar um pouco a forma de trabalho. A primeira vez que eu li um livro do Fordham, eu achei meio estranho. Tá certo? Por quê? Porque é um outro jeito muito próximo da psicanálise desse processo. Óbvio, né? Quando o Fordham começou a desenvolver, alguns junguianos clássicos diziam que aquilo não é psicologia analítica. Mas aí é a visão. Hoje em dia a gente considera e incorpora. Tá certo? E tem a arquetípica, que surge década de 70 ou década de 80? Década de 70. A 80 que tem a grande explosão dela, digamos assim. Mas a Constituição é a década de 70. Com em Zurich, tá? Veja como Jung Jung ele aprontava, né? Ele estava lá, ele tinha um instituto, né, funcionando bem. Aí ele pegou e colocou Fordham como um diretor do instituto, que depois vai desenvolver outra coisa. E depois ele criou um cargo de diretor de estudos para o Hillman. Entendem? E daí depois deu a briga entre as escolas. Tá? Bom, é Jung, né? O que o Hillman faz, gente? O Hillman ele vai fazer uma releitura, uma atualização, uma nova interpretação a partir do Jung. Ele não vai questionar tanto o pensamento junguiano, ele vai questionar o pensamento junguiano tal como estava interpretado e localizado dentro das estruturas institucionais dos institutos. Que ele tinha uma ideia que o pensamento estava muito estável, muito fossilizado. Então ele vai tentar renovar, tá certo? Aí vocês vão achar tanto linhas de continuidade quanto as linhas de ruptura. Linhas de ruptura dele, gente. Se vocês quiserem ter uma analogia, assim como o Lacan movimentou a psicanálise, o Hillman deu uma mudada no pensamento junguiano. Enquanto Jung trabalha com, vamos dizer assim, uma epistemologia kantiana, o Hillman vai trabalhar principalmente com uma parte fenomenológica e pós-moderna, digamos assim. Tá certo? Então ele vai retirar um pouco essa certeza do self. Ele vai dizer o quê? O processo de individuação não é em direção a uma centralidade, é em direção a gente poder viver uma multiplicidade de potencialidades que estão dentro das notas. Ou seja, a gente vai focar nessas imagens arquetípicas. Tá certo? Não é tem que avançar. Tá? Então, o processo não é tanto de integração, é mais diferenciação, para a gente poder viver não só uma imagem, um jeito, mas diversos. Tá? O self, a totalidade, não é a unidade também, é a pluralidade e essa diversidade. Tá certo?
E o pensamento junguiano, tá? Para Jung mesmo, gente, a gente tem que lembrar que foi de 1900 até 1960. Tem vários modelos e ele sempre volta a algumas questões, tá certo? Lembrando que ele não é um pensamento sistemático, é um pensamento que procura a experiência, tá? Por isso que ele não há teoria. Eu não vou falar muito aqui, porque senão vai mais longe, mas a gente tem que pensar, gente, que para compreender ele, o que a gente faz? Quando ele... O círculo hermenêutico é rapidamente o quê? Você compreende, você entra para compreender alguma coisa com uma determinada visão. Aí você estuda aquilo, aquilo modifica a tua própria visão. Aí você volta naquela coisa, já mudou. Então o Jung está todo instante fazendo isso, retornando para ampliando a compreensão, se modificando. Tá certo? E aí ele tem, vou pular esse contexto, mas o que a gente tem que lembrar da obra junguiana? São 19 volumes, tá certo? Que ele escreveu. Tá? Essas obras completas, gente, elas não são uma obra sistemática em ordem cronológica. Isso a gente deve dever essa crítica muito ao Armando, que desde 1990 coloca essas questões, tá certo? Como ela é uma compilação e não é uma organização temporal, você perde a noção de evolutiva do pensamento do Jung, tá certo? E muitas vezes ela mistura diversas versões e descontextualiza. Por exemplo, o livro Transformações e Símbolos da Libido, a primeira versão começa a surgir em 1912, e a gente tem uma versão final em 1952. Você só tem a versão de 52 e você não tem um comparativo. Tá, agora fizeram um estudo comparativo disso daí. Mas você percebe que muitos textos são revistos e a gente perde exatamente. Então Jung mistura um pouco da fala dele de 1910 com um pouco da fala dele de 1950, etc. Então isso dá uma dificuldade de compreender Jung. Por isso que ele a colocou aqui, ó, ele aborda a psique como uma experiência, questões que são colocadas para a gente, não como um sistema, tá certo? E o que ele faz, então, gente? Ele vai sempre acrescentando uma nova perspectiva, ampliando a compreensão daquilo, tá certo? Essas perspectivas, então, anteriores, elas não são abandonadas, mas existe sempre uma outra sobre. Tá? E a gente tem que lembrar aquela ideia, a teoria e os conceitos são representação. Mapa não é território. Mapa do Brasil não significa a geografia, a vida brasileira. Então a ideia da Jung, da teoria, é mais ou menos essa. Tá claro? Por isso que muitas vezes ele volta. Então a gente tem 3 linhas, 3 modelos ou 3 perspectivas. Eu gosto muito da... Bom, depois eu dou a referência, que ele classificando o desenvolvimento de modelos ou perspectivas para Jung que a gente mais ou menos tenta organizar, tá certo? A gente vai colocar 3 grandes modelos ou 3 perspectivas da psique. Por que eu coloco perspectiva? Porque Jung não abandona, porque ele retoma e fala, tá certo? Então o primeiro, gente, surge na fase inicial, que é de 1900 aproximadamente 1913, quando ele trabalha com o teste da associação de palavras e vai desenvolver a teoria dos complexos, tá certo? Que é principalmente na carreira acadêmica e no Burgosy. Tá claro? Ele vai abandonar essa noção de complexo? Não, ele vai até o final, mesmo ele vai falando. Então ele mantém a perspectiva inicial que serve para ele avançar na segunda perspectiva, tá certo? O segundo modelo da psique. Modelo artístico ou estético. Tá? Que a gente essa dinâmica da psique, essas oposições, essas tensões, que vai mostrar esses aspectos teleológicos da psique. Tá claro? Então já começa a entrar aí, que mostra o quê? O sentido e o significado dos fenômenos psíquicos. E ele procura fazer o quê, gente? O foco na singularidade das vivências do indivíduo, dessas vivências. Tensão nesse sentido. Lembre-se, complexo é uma coisa ainda mais... Existe o teste de associação de palavras, existe um complexo que é de determinada forma, todos nós temos complexo parental, complexo materno, complexo de alguma coisa mais... Aqui ele começa a trazer cada vez mais para o indivíduo, tá certo? Escreve a partida, tá? E tem uma coisa aqui que eu não coloquei,
nesse processo aqui, gente, que ele começa a fazer a valorização da fantasia para poder fazer essa conexão entre as tensões consciente e inconsciente, a manifestação simbólica do inconsciente. Como que a gente lida com isso? De uma forma estética ou artística no sentido de conexão. Tá? Eu estou tentando reduzir porque o tempo aqui está certo? Então, o que se coloca aqui, gente? Nesse momento, primeiro, teste de associação de palavras complexos, tá certo? Depois ele consegue perceber essa pluralidade da psique, essas tensões, e que se manifestam em fantasias, em imagens, ele começa a fazer essa abordagem que a gente pode chamar da fantasia, que a gente está chamando de estética ou artística. Por quê? Deixa de lado a linguagem conceitual e começa com uma linguagem metafórica. Tá claro? Ele avança em cima das experiências do Livro Vermelho, tá certo? E na década de 20, pouquinho depois, ele começa a estudar a alquimia. Tá? Daí, ele começa a desenvolver o terceiro modelo, a terceira perspectiva da psique. Veja, ele não abandona nos escritos alquímicos a noção de complexo, não abandona a noção de tipos, não abandona a noção da fantasia, ele simplesmente coloca uma outra perspectiva ampliando maior, tá certo? Que é o contato do Jung com os textos alquímicos, e ele vai fazer o quê? Esse aspecto iniciático do processo de individuação, as experiências de contato do ego com o self, que fazem essas transformações, que é exatamente a alquimia está falando o quê? A própria transformação do self, do ego em direção à conexão com o self, tá certo? Então, foco nesse processo de transformação. Daí ele aprofunda mais ainda a metáfora, para colocar o quê? A metáfora de transformação da psique começa a ser o processo alquímico, tá certo? E aí ele aprofunda mais ainda. A própria validação daquilo ocorre pela experiência interior e pela interdisciplinariedade. Então a gente tem 3 Jungs aí, tá? Em 3 perspectivas, e a gente pode colocar que essas abordagens, essas diferentes abordagens, desenvolvimentista, clássica e arquetípica, também são diferentes perspectivas sobre a psique. Tá certo? Então, daí quando a gente vai estudar Jung, a gente tem que fazer o quê? Constituir um contexto, porque senão a gente vai fazer a leitura a partir da nossa própria referência. Tá? Ou, pelo menos se for ler sem contexto, saiba que aquilo vai mudar muito. Eu mesmo, depois de estudar, sei lá, 30 anos em Jung, quando pega um livro de Jung, mesmo que seja básico, a gente volta a estudar, vai ver outra coisa, vai ver outra relação. Tá certo? Toda a obra de Jung, gente, eu não coloquei aqui, mas ela foi escrita. Jung escreveu em textos acadêmicos, textos em revistas especializadas, textos de divulgação geral, tá certo? Então, a forma como ele escreve e o contexto é dirigido a um determinado público. Então, você tem que tomar cuidado com isso. Tá? É a mesma coisa, quando eu dou uma aula no doutorado, é diferente de uma aula da graduação. É diferente se eu for escrever para, sei lá, uma revista de divulgação, é muito diferente se eu for escrever para uma revista técnica. Para o Jung é muito claro. Vocês têm que ver essa ideia de onde vai, pelo menos relativizar. O texto do Jung, então, gente, é uma obra aberta, que significa obra aberta, que ela deixa pontos de interrogação, ou muitas vezes ela tem contradições ou tensões internas, e o que o sujeito faz? O sujeito interpreta aquilo que se coloca. Esse conceito veio do Umberto Eco. Tá? Permite diversas interpretações, e a gente sempre tem que lembrar que o Jung escreve em 2 níveis. Tá? Você tem ali 2 leituras, uma leitura teórico-conceitual, lembre-se que ele foi um psiquiatra, ele fez um cientista, ele fez os testes, ele quis colocar, mas tem um outro nível também que o texto de alguma forma deveria refletir a experiência de contato dele com o inconsciente, remeter o sujeito a esse mundo metafórico, imaginal, etc. Entende? Então a leitura, gente, são 2 níveis. Metafórico, procurando fazer o sujeito entrar em contato com a consciência, com o inconsciente, com essa experiência. Teórico, conceitual, um conhecimento voltado com conhecimento mesmo, estrutura. Lembre-se, gente, dinâmica ego-inconsciente. O ego, para entrar em contato com o self, tem que estar relativamente estruturado, senão ele é engolido. Entenderam? Então, quanto mais estruturado o ego, mais ele consegue entrar em contato com o self, mais ele consegue ser flexível. Então, você tem uma dinâmica entre esses 2 níveis aqui.
conhecimento permite, se não é uma defesa, permite uma abertura em relação à experiência do inconsciente, a experiência consciente permite um avanço nesse processo aqui. Porque lembra, gente, até o inconsciente, até a teoria, de certa forma, se individua. O que é a teoria se individuar? Ela se desdobrar e avançar em elementos de compreensão. Claro? Então, essa é uma ideia muito geral do Jung, do campo junguiano, para vocês terem uma conexão. E agora a gente vai, propriamente dito, 5 minutos, se alguém quiser ir no banheiro, tomar café, tá certo? Que depois a Amora vai falar, então, sobre a própria vida do Jung, e depois o Felipe vai falar sobre a epistemologia junguiana. Tá certo? Então, gente, 5 minutinhos aí.